Se você é falso magro ou falsa magra, esse vídeo é para você. Nele eu vou explicar tudo que você precisa para fazer uma estratégia de recomposição corporal. Então, a primeira coisa que eu vou explicar, né, o que seria o falso magro ou a falsa magra? É aquela pessoa que, olhando, ela parece ser magra, mas quando a gente faz a avaliação do percentual de gordura, a gente vê que tem um percentual alto, né, acima de 25, 30, por aí. Não tem uma regra, tá? Até porque não é um termo técnico, isso de falso magro. Então, o que eu vou falar é a melhor estratégia na maioria dos casos, tá? Não existe melhor estratégia para todo mundo, tá? Isso não existe. Por isso que o profissional sempre vai ser importante. Então, por que é melhor? Vou explicar aqui a questão metabólica primeiro, tá? Porque uma pessoa que é falsa magra, já logo pensa, quer ganhar massa muscular, está fazendo musculação, quer ganhar massa muscular, vai fazer um superávit calórico. Como eu expliquei no vídeo anterior, né, o vídeo lá que eu falei do bulking, que é você comer mais do que você gasta, treinar um pouco mais do que você gasta para transformar esse excesso calórico, né, esse excesso de nutrientes em músculo, eu expliquei lá que a pessoa vai acabar tendo um ganho de gordura e quanto mais gordura ela tem, mais ela vai ganhar. Né? Então, o vídeo anterior ele acaba indiretamente explicando por que não é a melhor estratégia para o falso magro, porque ele já tem um percentual de gordura alto. Então, se ele entrar em superávit calórico, ele vai ganhar muita gordura. Tá? E o cut, né, a estratégia de cut, que vai ser o tema do próximo vídeo, a pessoa entrar em déficit calórico um pouco mais agressivo, aí, a partir de 500 calorias, não chega a ser agressivo, tá? Mas já é um déficit calórico mais focado nisso, onde você não vai ter tanta hipertrofia assim, porque o foco maior é realmente a perda de gordura. Essa pessoa, se ela já é magra, se ela parece magra e ela tem gordura, é sinal de que ela não tem massa muscular, né? Não tem muita massa muscular. Então, ela começar a perder gordura, ela vai ficar muito magra, né? Porque tem mulheres, às vezes, que pesam menos de 60 quilos e tem percentual de gordura de 30%. Então, se essa pessoa começar a perder peso, né? Mesmo sendo em forma só de gordura, lógico que ela perde também água intramuscular e tudo, mas se estiver fazendo tudo certo, não perde músculo, tá? Tecido realmente muscular, mas ela perde água intramuscular. Então, ela vai ficar pequenininha, vai começar a ficar incomodada, daqui a pouco tá pesando menos de 50 quilos ali, e enfim, aí não é legal. Então a melhor estratégia é a de recomposição corporal, tá? Eu vou explicar isso porque a recomposição corporal também não é um termo técnico, né? É um termo que a gente usa muito no meio, mas ele quer dizer o quê? Que a pessoa, a gente faz uma estratégia, como se fosse uma estratégia intermediária, né? Não chega a ser o bulking nem o cut. A pessoa come mais ou menos o que ela gasta, tá? A recomposição corporal que a gente fala, ela pode ser um leve déficit, ela pode ser uma dieta normocalórica, onde a pessoa come exatamente o que ela gasta, ou ela pode ser um leve superávit, tá? O leve superávit vai ser interessante para o cara, ou a mulher, né? Que já tem baixo percentual de gordura e quer ganhar uma massa muscular, mas sem tanto foco assim em ganho de massa, né? A pessoa quer ganhar um pouquinho e não quer ganhar gordura. Aí ela faz um leve superávit, né? 100 calorias, ou às vezes até no dia a dia ela come exatamente o que ela gasta e esse superávit vai ser só de uma refeição livre que ela vai fazer no fim de semana. Beleza? Não é o nosso caso aqui, porque eu estou falando especificamente para quem é falso magro. Então, essa pessoa, o ideal para ela é fazer um leve déficit, tá? Esse leve déficit é bem pouquinho mesmo, 100, 200 calorias só. E no fim de semana, na hora que ela for fazer uma refeição livre, quando a gente fala refeição livre, tá? Não leva ao pé da letra. Se você for num rodízio, comer 5.000 calorias lá, você vai estragar toda a dieta da semana. E não é difícil comer 5.000 calorias no rodízio, não precisa ser ogro, tá? São rodízios de pizza, esse tipo de coisa assim, é fácil ingerir esse monte de calorias de uma vez só. Relativamente fácil. Tá? Então, ela vai fazer uma refeição livre ali controlada, tá bom? E às vezes essa refeição livre vai fazer com que o total calórico dela na semana seja normocalórico, ou seja, esse déficit que ela fez foi só para compensar esse a mais que ela vai fazer no fim de semana. Essa estratégia depende muito de estar treinando bem, tá? Todas as estratégias dependem, mas essa, sim, acaba sendo mais importante, porque a pessoa que está em déficit calórico para emagrecer, se ela está comendo menos do que ela gasta, mesmo que ela não treine tão bem, ela vai emagrecer. Né? Mas nesse caso, como é a recomposição corporal, e a pessoa está comendo o que ela gasta, então é o treino que vai fazer maior diferença, tá bom? Lógico que assim, quando eu falo que o treino vai fazer maior diferença, não quer dizer que pode falhar na dieta, tá? Eu sempre, quando eu explico as coisas aqui, eu estou partindo do princípio que a pessoa está seguindo um plano à risca, tá bom? E para seguir um plano à risca, esse plano tem que ser viável da pessoa seguir. Não estou dizendo que você tem que fazer um plano difícil, tem que seguir assim mesmo. Né? Um plano que foi feito para você, nas suas condições, de acordo com a sua necessidade ali, do que você gosta, as suas dificuldades ali durante o dia. Ah, pô, esse horário aqui eu preciso de uma refeição mais fácil. Então, para você seguir. Porque a melhor dieta é aquela que você consegue seguir, tá? Não existe dieta perfeita e difícil, né? Se é difícil, não é perfeita para aquela pessoa, tá? Porque a gente tem que considerar todos os cenários, né? Não só pensando no metabolismo, pensando em facilidade de aderência, que é o fator principal,
Tá? As pessoas não têm resultados porque elas não têm aderência na dieta. E não tem aderência na dieta, muitas vezes, porque essa dieta está difícil de seguir. E essa é uma das maiores vantagens da dieta para a recomposição corporal, essa dieta que fica próximo da normocalórica. Porque no bulking, que o superávit é maior, no início, muita gente acha o máximo, muita tá comendo um monte, que legal, tô amando comer um monte, mas com o tempo, às vezes em menos de 30 dias já, a pessoa já está cansada, porque a sinalização de saciedade acaba aumentando muito, tá? Isso tudo é sinalização hormonal, fome e saciedade é hormonal. Então a pessoa começa a ficar de saco cheio, chega uma hora que ela perde o apetite, perde a vontade de comer, então vai ficando difícil. E quando a pessoa está num déficit calórico mais agressivo, por mais que ela não sinta fome, porque a dieta foi bem feita, ainda assim ela sente vontade de comer outras coisas, tá? Isso é normal também. Então, são duas estratégias assim que acaba sendo um pouco mais difícil de seguir a longo prazo, tá? Por isso que a maioria das pessoas tem dificuldade. E a dieta normocalórica, é o que você come mais ou menos o que você gasta, ela é mais fácil porque você não come de mais nem de menos. Então você acaba, não fica com fome, mata suas vontades ali às vezes no fim de semana. Então fica uma dieta de melhor aderência. Então eu não estou dizendo que a dieta, essa estratégia é a melhor porque é mais rápida, nada disso. É porque é a que vai fazer com que você consiga seguir por mais tempo. Tá bom? Igual atividade física, né? Tem gente que diz que quer fazer musculação porque a musculação é que traz maior resultado estético. Sim. Mas se você odeia a musculação, você vai faltar, você vai fazer tudo de qualquer jeito, vai fazer de má vontade, você não vai ter resultado. Então é melhor você encontrar uma atividade física que você tenha prazer em fazer, ou que pelo menos seja mais tolerável para você, porque você vai ter aderência, vai estar ali sempre fazendo, vai tentar estar evoluindo naquela atividade, porque isso é muito importante, evoluir na atividade que você faz, porque seu corpo se adapta, então você precisa aumentar a dificuldade. Tem gente que treina há muitos anos e vai ver a carga lá, é a mesma carga da pessoa que está começando hoje. A pessoa não evoluiu nada, por isso que ela não está tendo resultado. Tá? Então, essa ideia é igual tanto para o treino quanto para a dieta. Tem que ser o ideal que fosse prazeroso, tá? Mas tem que ser pelo menos tolerável. E é uma dieta que você consegue seguir durante muito tempo, né? A gente pode mudar o cardápio nesse meio tempo, você pode fazer equivalências, né? Tipo assim, vou trocar arroz pelo macarrão, por batata, a carne eu vou variar, as frutas eu vou variar, os legumes eu vou variar. Então você está dentro do mesmo plano, fazendo variações ali que são equivalentes em termos nutricionais. Tá? Então, é uma estratégia bem interessante nesse sentido. Não é uma dieta muito difícil de montar. Eu vou falar aqui da recomendação de macronutrientes, tá bom? Porque eu falei isso no book também, é interessante. Então, assim, como a pessoa está em dieta normocalórica, a proteína não precisa ser muito alta, tá? Então, até 2 gramas por quilo de peso é o suficiente, tá bom? Pode ser mais? Pode ser um pouco mais, não tem problema, por questão de saciedade, enfim. Mas não tem necessidade de subir muito, porque se você sobe muito a proteína, e você quer manter ela na norma calórica, você acaba tendo que diminuir outros macronutrientes, o carboidrato, por exemplo, que é a fonte principal de energia, então pode não ser interessante. Então mantenha aí entre 1,6 e 2, tá? No máximo, que vai ficar legal. Gordura, você pode manter 0,8 até 1 grama por quilo de peso, tá bom? Mesma coisa, pode passar um pouquinho, pode ser um pouquinho menor? Pode, tá? Isso é uma referência, não precisa ser engessado. E nesse caso, o carboidrato vai ser o que sobrar, porque lembra lá no bulking, se você não viu o vídeo, vai lá e assiste, eu falei que para você ter hipertrofia maximizada, você vai partir de 6 gramas de carboidrato por quilo de peso. Então você vai ajustar proteína, carboidrato e gordura, e as calorias que der é a que deu. Nesse caso, não, você tem que controlar as calorias, então você vai ajustar proteína, vai ajustar a gordura, e depois você vai botar carboidrato até chegar nas calorias que você quer. Então você vai deixar o carboidrato por último para acertar ali e chegar nas calorias. Tá bom? Porque os outros nutrientes, você tem que respeitar essas quantidades mínimas aí para te entregar o que você precisa, não só de resultado, né, para hipertrofia, mas para saúde. Tá bom? E micronutrientes, né? Micronutrientes, eu sempre falo, isso é variação de vegetais em geral. Então você vai comer frutas, legumes e verduras. Tá? O ideal é comer aí de 800 gramas a 1 quilo por dia, somado no total de frutas, legumes e verduras. E o máximo que você variar, mais nutrido você vai estar. Tá bom? O corpo nutrido responde melhor a estímulos. Tá? Então não adianta assim, isso aqui não faz diferença, não tem caloria, aquela alface não tem caloria. Também não é tão nutritivo assim, mas você entendeu a ideia, né? Você se nutrir é muito importante. Até porque não adianta você colocar um shape e não ter saúde. Aí daqui a pouco seu shape vai embora. Tá? Eu sempre falo isso. A pessoa observa assim que às vezes a pessoa colocou um shape do dia para a noite lá, você fica impressionado, quer fazer igual, mas você tem que ficar impressionado com aquela pessoa que tem shape há anos. Ela falou, nossa, a pessoa sempre está bem, está sempre bem, sempre. Ela não tem altos e baixos. Essa pessoa provavelmente está fazendo um bom trabalho, está cuidando da saúde ao mesmo tempo. Tá? Isso é importante.
Então, acertou esses macronutrientes, os micronutrientes é o que eu acabei de explicar também, dá sequência, treina bem, faz o cardio, tá? Isso é uma coisa que eu não falei também, mas o cardio, não existe fases que você vai abrir mão dele. Cardio é sempre, tá? Ele não atrapalha hipertrofia, não atrapalha nada, é só benefício. Então, sempre vai fazer cardio, recomendação aí, se você faz musculação, né? A recomendação aí, pelo menos 30 minutos por dia, pode ter um dia de descanso, né? Obviamente. Eu costumo falar, às vezes, com os pacientes assim, ó, faz 6 horas por semana, 3 horas por semana, né? Que vai dar meia hora por dia durante 6 dias. Mas se a pessoa, às vezes, quiser fazer um dia a mais, porque no outro dia, um dia ela não fez, ela pode compensar dessa forma. Tá bom? Então, é uma estratégia relativamente simples, é mais fácil de seguir, não traz um resultado acelerado, porque nenhuma estratégia vai trazer um resultado acelerado e isso vai ser bom a longo prazo, tá? Quanto mais rápido chega, mais rápido vai embora, tá? É uma regra geral. Então, segue assim que provavelmente vai dar bom. Se você tiver dificuldade, contrata um nutricionista para fazer o plano para você. Beleza? Se gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha, que isso me ajuda a manter o canal vivo. Valeu!